Oi. Bom, passando aqui rapidinho no começo do vídeo, só pra pedir pra você dar um like, se inscrever, compartilhar pra algum amigo, mesmo que ele não veja o vídeo. E também comentar aí o que você achou do vídeo e tal, e alguma ideia também de Zen Análise que eu posso fazer aqui, de literalmente qualquer coisa que vocês comentarem. Então, se vocês tiverem alguma coisa que vocês acham legal pra eu falar sobre aqui e dar minha opinião também, comenta aí. Enfim, no Zen Análise de hoje, a gente vai falar sobre um dos melhores filmes de super-herói de todos os tempos. Na minha opinião, só não é o melhor, porque meu filme de herói favorito é o Homem-Aranha 2. Mas enfim, a gente vai falar hoje sobre o Batman, interpretado pelo Robert Pattinson e direcionado pelo Matt Reeves. Dirigido, seu burro! E bem, tem algumas coisas sobre o mundo desse Batman aí que só ficam mais explícitos ainda, e especialmente o vilão do Pinguim. Obviamente, porque tem uma série chamada Pinguim, que é sobre o Pinguim, nesse mesmo universo do Batman. Pode comentar aí também que eu vou tá fazendo aí um vídeo sobre a série do Pinguim, explicando certinho pra quem não conhece muito sobre as HQs do Batman e tal. E também mostra o quão incrível o Pinguim é como um vilão, porque pelo amor de Deus, essa série é muito boa de verdade. Enfim, é isso e bora pro vídeo. Que isso aí? Quem é você? Eu sou a vingança. Os filmes do Batman sempre eram muito retratados como um filme de comédia, até porque Batman, por ser alguém muito sério e ter muitos traumas, era retratado meio que como uma imagem engraçada, tipo, mano, é só um cara louco vestido de morcego e atacando ladrões numa cidade toda ferrada. Enfim, pra quem não sabe, na verdade esse filme do Batman não existisse se não fosse pelo Batman do Ben Affleck. Isso mesmo que você escutou, esse Batman aí não tem um filme solo, só tem o filme dele contra o Superman e o da Liga da Justiça. E bom, isso porque aquele Batman a gente já pode ver que ele é muito maduro e tal, e o Ben Affleck, sendo um ator e diretor, ele tava passando por muitos problemas na vida real, e se ele fosse fazer um filme, ele mesmo disse que ele... Entendeu? Então, meio que ele acabou desistindo de fazer esse roteiro pra filme. E era pra ter como vilão esse cara aqui que eu esqueci o nome por algum motivo. Aí que vem a origem desse Batman, porque esse filme era pra ser muito investigativo. E eu acho incrível um filme do Batman ser focado em detetive, tá ligado? Em ser detetive. Até porque o Batman é considerado o melhor detetive do mundo. E bem, no começo do filme, a gente já começa com aquele monólogo muito incrível, falando que o bate-sinal não era só uma luz. Não era só um sinal, era um aviso. Tem um sinal agora. Para quando precisam de mim. Mas quando a luz bate no céu, não é só um chamado, é um aviso. E depois desse confronto que é perguntado o que é você, quem é você, e o Batman fala: Eu sou a vingança. até porque isso mostra exatamente como esse Batman é. Porque ele é uma pessoa claramente cheia de traumas e cheia de falhas, que foi quebrada dentro do sistema e acabou se tornando o que ele é. Então esse Batman mostra essencialmente o que o Batman realmente é. Uma peça que se quebrou. E isso também vai acontecer com o Charada, mas só mais pra frente do filme eu também vou explicar isso melhor. E bem, só esses 10 primeiros minutos do filme explicam perfeitamente tudo o que vai acontecer no filme. Primeiro a gente já tem o Charada matando o prefeito Mitchell e o Batman falando que ele é a vingança e etc, mostrando que ele tem rancor e que ele tem mágoas, que ele tem problemas com o passado. E nesse começo de filme é basicamente o Batman decifrando o primeiro enigma dele que o Charada deixa pra ele. Ele vai até aonde o prefeito Mitchell estava, o corpo dele, e acaba pegando algumas pistas que o Charada traz pra ele. Ele leva pro Alfred e inclusive gera uma cena que eu acho muito interessante. I ain't got time for this. It's getting serious, Bruce. If this continues, it won't be long before you've nothing I left. don't care about I that. don't care about your family's legacy. What I'm doing is my family's legacy. If I can't have an effect, I don't care what happens to me. That's what I'm afraid of. Alfred, stop. You're not my father. I'm well aware. Até porque basicamente mostra também o quão preocupado o Alfred é com a imagem que o Bruce
tem na vida. Enfim, o Batman fala que eu não ligo pro Bruce Wayne, eu só ligo pro que eu faço, que eu tô ajudando as pessoas e eu não quero que mais pessoas tenham esse problema que eu tive. Bagulho que eu acho muito bom, que transformou automaticamente todos os diálogos desse filme em muito melhores, é justamente toda a seriedade do filme, tipo, todo o peso que ele acaba criando, sabe? Porque não só a gente consegue se envolver melhor com os personagens, mas também a gente consegue se identificar e, tipo, cada diálogo que os personagens têm, a gente vê cada detalhezinho e tudo se conecta com a história e com as relações que os personagens têm. Mano, é muito incrível. E diria eu, inclusive, que um dos melhores diálogos que se tem, tipo, em relação aos personagens um com o outro seria a do Bruce com o Alfred. Depois, mais adiante no vídeo, vai entender melhor do que eu tô falando. Mas, assim, são, tipo, relações que os personagens criam a partir dos seus traumas e tal, de coisas que acontecem dentro do filme, que realmente deixam ele muito bom. Junto com o Alfred, ele acaba decifrando o código e dá drive, que é basicamente dirigir com as pistas deixadas no prefeito Mitchell. Então ele vai pra garagem do prefeito Mitchell e ele descobre mais algumas coisas que mostram fotos do prefeito Mitchell traindo a sua esposa com uma mulher que a gente não sabia nesse momento, mas ela se chama Annika. E bem, aí que já mostra basicamente qual é o ponto do Charada. É basicamente ser o Batman, só que de uma forma ruim. Quer expor os podres do mundo. Ele ainda quer expor o prefeito mesmo, ele estando morto. Até porque, basicamente, é a primeira charada que o Batman resolve. E quando ele vê a cartinha que o Charada deixou pra ele, que é algo mais ou menos tipo: como se enterra um mentiroso? E aí, basicamente, a resposta é: como semente. Enfim, para tentar descobrir melhor sobre essa moça que estava se deitando com o prefeito Mitchell, o Batman acaba decidindo ir pro Iceberg Lounge, que é basicamente um clube do Pinguim. Conversa com o Pinguim fala: mano, não sei que mulher é essa não, que tá deitada com o cara não. É nóis. E daí ele vê que tinha uma garçonete que entrou na sala do Pinguim na hora e olha pra foto meio que interessada e depois sai correndo e vai embora do local. Então o Batman segue ela e a gente descobre que ela é a famosa Selina Kyle. Pra quem não sabe, a Selina Kyle é a mulher gato, tá? Depois disso tem meio que uma tretinha lá entre o Batman e a Selina, porque a Selina entra na mansão do prefeito lá pra assaltar um cofre dele. Assaltar não, furtar no caso. Inclusive, depois de espiar ela, safadinho. E daí a gente vê o Batman levando a Selina de volta pro apartamento dela, que a gente descobre que a Annika desapareceu. Ela sumiu. E dentro desse tempo a gente tem um dos melhores diálogos do filme, que eu acho muito engraçado. E pro meio do filme vocês vão entender o porquê. You got a lot of cats. Never think about strays. E passou na TV ao vivo, mostrando que ele matou o comissário Savage. E basicamente ele deixou uma nota escrita no corpo do comissário Savage, que o Bruce e o Gordon vão ver dentro de um necrotério. E tá escrito basicamente: siga o labirinto até encontrar o rato, traga ele pra luz e você saberá onde eu estou. Basicamente o que o Charada quer dizer aqui é pra encontrar quem é o maioral aqui, quem é que tá por trás de toda essa sujeira envolta em Gotham. Então daí o Batman procura de alguém que possa ser o rato, e basicamente o Charada deixa meio que uma mensagenzinha também junto com o corpo do comissário Savage, que é: encontre El Rata Alada, o rato com asas. E de começo, o próprio Alfred fala: isso daí tá errado, mano, esse espanhol não tá certo não, porque não é El Rata Alada, é La Rata Alada. Então o Bruce acaba falando com a Selina novamente, e a Selina acaba falando pra ele sobre um lugar meio que secreto dentro do Iceberg Lounge, que se chama 44 Abaixo, que é meio que um clube dentro daquele clube. Enfim, enquanto a Selina tá lá e o Batman vai olhando pelos olhos dela, ele vai procurando pelas pessoas que podem ser suspeitas ali, a Selina acaba descobrindo que tem uma mulher que conhece a Annika dentre as pessoas que ela tava sentada ali em volta, segue ela e depois aparece o Falcone, que é um cara muito importante
dentro de Gotham. E daí o Falcone basicamente fala: oi, meu amorzinho, não sei o que, porque você tá aqui, não sei o que, você não pode ficar aqui muito tempo. Vai lá, sobe de novo, saia daqui e não sei o que, seja rápida no que seja lá o que você está fazendo. E daí a Selina tem que sair de lá, por mais que o Batman peça pra ela ficar, não dá. E daí o Batman acaba pensando que a Selina tem relações bem no sentido literal com o Falcone. Enquanto a Selina vai embora, basicamente o Charada vai lá e pega o agente Coulson, o promotor Coulson. Enfim, daí no próximo dia a gente descobre que vai ter um funeral do prefeito Mitchell. E daí o Bruce decide ir como Bruce Wayne lá pro funeral pra tentar chamar um pouquinho de atenção do Charada pra ver se ele se interessava nele. E daí tem uma ceninha que inclusive eu acho muito legal, que é basicamente o Alfred falando: não se esquece dos seus abotoadores. E ele pega assim os abotoadores com o símbolo da família Wayne. Where are your cufflinks? I can find them. Alfred, I don't want your cufflinks. You have to keep up appearances. You're still a Wayne. What about you? You a Wayne? Your father gave them to me. Enfim, no funeral do Mitchell, o Bruce rapidamente salva a criança antes que ela seja morta. Pra quem não sabe, essa criança é filha do prefeito Mitchell. E inclusive eu acho que é um dos foreshadowings mais legal dentro desse filme, já que na primeira cena lá do Bruce entrando na cena do crime, ele vê a criança lá e ele se espelha nela. Ele vê aquela criança perdendo o pai dela e ele se identifica muito com essa criança. E por isso que ele acaba correndo pra salvar aquela criança no meio do funeral do prefeito Mitchell. Enfim, depois entra basicamente o Coulson com aquela coleira dele que pode explodir a qualquer hora, com a boca toda enfitada, com uma ligação do Charada no braço dele. Aí o Batman começa a conversar com ele e resolve basicamente 3 enigmas. E o primeiro e o segundo não importam muito, basicamente são algumas charadinhas que o Charada dá. Mas o terceiro é basicamente o Charada perguntando quem é o rato. Diga o nome da praga que ele paga para ser discreto. Um informante que estão protegendo do caso do Salvatore Maroni. Como é que sabe disso? Qual é o nome? E daí, quando o Charada faz essa pergunta por Coulson, o Batman fala, fala, senão esse negócio vai explodir. Vou matar eles também. Tem gente de olho. Que gente? Isso é muito maior do que você imagina. Fala, senão esse negócio vai explodir. E daí, boom, ele explode, vira papinha, e daí o Batman desmaia, porque pelo amor de Deus, já ter sobrevivido a isso foi um milagre. Enfim, o Batman é basicamente capturado, ele conversa com o comissário Gordon lá, porque os policiais querem capturar ele. Ele acaba fingindo que ele ataca o comissário Gordon e escapa de lá. Inclusive é uma cena muito legal que ele coloca aquela roupa lá de sair voando, de planar dele. Isso é algo que eu acho muito legal, porque ele não sabe usar a capa pra voar, até porque os outros Batmans tinham tecnologia pra conseguir fazer a capa ficar estática e ele ter a aerodinâmica pra conseguir planar. E ele não conseguia, então coloca a roupinha dele ali, sai voando, depois ele ativa um paraquedas, bate ali, pum, cai, bate de cabeça, coitado, deve estar doendo até agora. Será que ele pôs um gelinho na cabeça? Daí, o comissário Gordon acaba conversando com o Batman, acaba falando com ele e tal. Mano, rata alada, pô, um rato com asas, velho, só pode ser um pinguim. E daí, o Batman acaba indo pra um porto de drogas junto com o comissário, os dois vão escondidinhos. E também a gente descobre que a Selina tá lá, porque ela descobre que a pessoa que raptou a Annika tinha envolvimento com um pinguim. E daí, quando o pinguim sai de lá, na base de droga dele, ele fala... Trau, aí ele atira assim na caçamba. Hey, Vengeance! You think you can come after my money, huh? E daí ele fala, sai daí, ô morceguinho, não sei o que, você é trouxa. E daí acontece uma das melhores cenas desse filme, que é quando a gente vê o Batmóvel pela primeira vez.
vai falar que não é uma cena zica. E daí começa a perseguição louca entre o Batman e o Pinguim. O Batman sai andando com o carro, e daí o Pinguim... E daí bate um caminhão, plof, e cai tudo assim. E daí o Batman, meu Deus, o que eu vou fazer? E daí tem aquela incrível cena do Pinguim falando que se ferrou, otário. E daí só aparece o Batmóvel assim, meu Deus, que cena pica, velho. Depois de toda essa cena incrivelmente incrível, basicamente o Batman pega o Pinguim, começa a interrogar ele, junto com o comissário Gordon, eles perguntam e tal, e olha essa pista aqui, El Rata Alada. E daí ele fala, El Rata Alada, vocês são burros, esse espanhol tá errado, El Rata Alada, não tá falando de mim, seus otários. E depois, com mais uma pista do Charada, que o Batman acaba discutindo, o Batman vai pro orfanato, lá que era o orfanato queimado lá dos Waynes, e daí ele acaba vendo uma mensagem que o Charada deixou pra ele, e daí a gente descobre que a próxima vítima realmente era Bruce Wayne. E daí... Nossa, essa cena é tão boa. Porque o Charada tinha entregado no pacote com explosivo pra quando abrisse, plau, explodisse e matasse quem fosse que abrisse. E daí a única pessoa, além do Bruce, que abriria uma correspondência especificamente por Bruce, seria o Alfred. Uma coisa horrível vai acontecer. Infelizmente já aconteceu, senhor. Há quase uma hora. Enfim, a partir de agora, a gente vai ver basicamente como esse Batman, na verdade, é muito imaturo e é um Batman muito novo. Pra quem não sabe, quando tem os acontecimentos do filme, basicamente o Batman já tinha 2 anos de ação. Então, sim, é um Batman muito novo, é um Batman que ainda tá aprendendo, que ainda tem que superar seus traumas. Enfim, depois do Alfred quase morrer, basicamente o Bruce começa a ficar um pouquinho louco, porque ele começa a perceber, tipo, o quanto que o Alfred é importante pra ele, até porque o Bruce realmente nunca se mostrou afeto pra outras pessoas, principalmente por Alfred. Ele nunca tenta se aproximar tanto dele, tanto quanto o Alfred tenta se aproximar dele, porque ele tem medo de justamente acontecer esse tipo de coisa que aconteceu, por mais que não tenha sido culpa do Batman, e sim do próprio Charada achar que o Bruce Wayne tinha carregado o legado do Thomas de cometer assassinatos. E daí ele fica meio que loucão e ele vai pro quarto dos pais deles e começa a pichar tudo assim e começa a coletar todas as pistas que ele tinha da Ratalada e do Charada. E enfim, isso mostra o quanto que às vezes pensar só em vingança vai acabar fazendo você esquecer das coisas que estão agora, tá ligado? Isso mostra justamente o que quase aconteceu com o Batman e basicamente, a partir de agora, tem uma grande evolução dele no filme. A Selina acaba ativando o bate-sinal, conversa com ele lá, e depois a gente vê o quão imaturo realmente esse Batman é. Até porque o Batman ainda acha que a Selina tinha relações com o Falcone, ela brigasse com ele, não sei o que era só meio que um romance que ela tinha com ele, em busca de dinheiro, não sei o que. E ele até fala, zombando dela, ele fala com um sorrisinho assim: Quanto teve que se aproximar do Pinguim, do Falcone? Você não tem noção do que você tá falando. O Falcone me deve esse dinheiro. Ele te deve? Sim, e muito mais. É mesmo? E por quê? Olha aqui, não dá pra falar com você. Não, eu quero saber por que um homem como Falcone te deve. Porque ele é meu pai. E, inclusive, ela começa a contar meio que a história dela, de como ela começou a ir pra boate, de como que a mãe dela morreu, mesmo que ela não saiba. E sim, na série do Pinguim a gente também descobre isso. E também tem toda a pedida de desculpa do Batman e tal. E, enfim, eles têm muita química, né? O romance é algo tão lindo. São só cicatrizes horrorosas. Não faz nada sem mim. Isso é mais perigoso do que... Enfim,
Dentro disso, o Bruce acaba assistindo um vídeo falando sobre as origens de Gotham, né? Que basicamente fala que Gotham foi meio que fundada por duas famílias, que era a família Wayne e a família Arkham. E, bem, o Thomas, na época que ele estava ativo e tal, muitas pessoas estavam tentando apagar a imagem dele de uma pessoa boa e tal. E foi quando aconteceu algo que estragou a imagem do Thomas Wayne, que foi quando o Thomas contatou o Falcone para ele meio que silenciar. O Falcone acaba literalmente matando o entrevistador. E daí, basicamente, o Thomas acaba levando toda a culpa e o Charada tem raiva do Thomas e do Bruce Wayne, e ele fala: nossa, que bom que o Bruce Wayne se safou. Porque basicamente foi o Bruce Wayne que gerou todo esse ódio que o Charada tinha pelo mundo, pelas pessoas que eram sujas, por todo esse crime, pelo Falcone e por todo mundo. E foi isso que gerou essa raiva do Charada. Até porque, pra quem não sabe, o Thomas tinha meio que um projeto, que era aquele orfanato, em que viviam aquelas crianças órfãos. Enfim, depois dele ver esse vídeo aí sobre os Arkhams e os Waynes, ele acaba se perguntando se realmente o pai dele era uma pessoa tão ruim assim. Ele acaba indo pro Iceberg Lounge, diferente daquela outra vez que ele tinha ido como Batman, os caras queriam bater nele. Ele consegue entrar e ele fala com o Falcone manipulador do jeito que ele é, fala pro Bruce as coisas que aconteceram e tal, que o próprio Thomas tinha pedido pra ele matar o cara, então o Bruce acredita nele e acha que ele é uma pessoa má. E daí o Charada diz como ele se sentia triste enquanto um cara que era rico e nasceu num berço de ouro acaba perdendo os pais e ele é tratado como órfão, sendo que ele tem tudo na vida. E ele fala como era difícil ser um órfão de verdade, porque tinham ratos que comiam crianças e não sei o que eles passavam fome e muitas vezes eles tinham muitos problemas dentro do orfanato e como era ruim ser invisível. Daí que a gente descobre o porquê que o Charada é o vilão perfeito pra esse filme. Porque simplesmente o Charada cria um ódio pelas pessoas da elite e como elas tentam ser o mais sujas possíveis pra tentar conseguir tudo que elas querem. E é isso que gera toda essa raiva no Charada pra gerar todo esse plano. Toda a DPGC de Gotham era corrupta, muitas pessoas mesmo, inclusive o Gordon era meio que a única pessoa visivelmente limpa entre todas aquelas pessoas ali dentro. A gente vê ele se lamentando pelas coisas que acontecem dentro de Gotham, que ele queria fazer meio que uma limpeza em Gotham, que era matar esses políticos expondo o que eles faziam pro povo, sendo que ele vivia sozinho, sem amigos e que ele era invisível e que finalmente ele tava mostrando o quão grande ele era. E daí depois a gente vê uma cena, depois de o Bruce ver toda aquela origem lá, que basicamente o Thomas que matou o cara da entrevista, e daí meio que o Bruce fica pensando, mano, eu não acredito que meu pai era corrupto, era uma pessoa ruim, era uma pessoa má. E daí ele vai lá e fica do lado do Alfred até ele acordar. Você mentiu pra mim a minha vida toda. Acreditando que ele foi um homem bom. O seu pai foi um homem bom. Ele queria proteger a sua mãe. Ele não ligava pra imagem nem pra campanha. Ele ligava pra ela e pra você. Sei que sempre se culpou, mas era só um garotinho, Bruce. Dava pra ver o medo nos seus olhos, mas eu não sabia como ajudar. Você precisava de um pai. E o que você teve fui eu. Me desculpa. Desculpar, Alfred. Eu ainda não superei de perder alguém importante pra mim. E daí vem a culpa que o próprio Bruce Wayne sente. E que ele sempre escondeu essa coisa pro Bruce. Até porque ele não queria que o Bruce se sentisse mais mal ainda e tal. E quando o Bruce descobriu, quer dizer,
pensou que o pai dele era uma pessoa maldosa, o Alfred mostra que na verdade o pai dele sempre foi uma pessoa muito boa e sempre tentou fazer o melhor por Gotham, só que acabou que aconteceram essas coisas e que foi o único erro que o Thomas cometeu e que fez ele ter a imagem dele sujada. E bom, com essa cena do Bruce com o Alfred, a gente consegue perceber que o Batman vê que realmente a vingança não vai mudar nada. Enquanto todos esses acontecimentos estão tendo com ele e, enfim, todas essas coisas estão acontecendo com o Gotham e tudo envolve ele e ele fica se perguntando por quê. Ele percebe que nem sempre a vingança vai ser a resposta certa, porque é isso que o Charada quer fazer. Enfim, depois dessa cena a gente vê no céu que o bate-sinal tá ligado. E daí a gente vai lá achando que era o Gordon, mas a gente chega junto com o Gordon e o Gordon acha que foi o Batman. Então, quando eles sobem lá, na verdade era a Selina que tava com um cara que acabou raptando a Annika. A Selina acaba falando, não sei o que, esse desgraçado tem que morrer, apontando uma arma pra ele. E daí o Batman fala, não faz isso, pelo amor de Deus. E daí ela empurra ele pra ele cair. O Batman salva usando o gancho dele. E daí a Selina sai correndo e ela vaza enquanto o Batman salva o cara. Enquanto isso, a gente descobre que na verdade a Selina tem um plano pra matar o Falcone. E daí o Batman tenta seguir ela. Obviamente ela sai muito mais cedo, então ele demora mais um pouco. E daí ele vai atrás da Selina. E a Selina já tá lá com o Falcone e tal. E a Selina acaba decidindo realmente, nossa, vou cancelar o CPF do meu pai. Ela vai lá e fica conversando com ele até que eles começam uma luta e acaba a energia do lugar, porque o Bruce, ele chega lá no iceberg e ele consegue cortar a energia de lá, enquanto eles estão lutando. E nisso o Falcone quase consegue matar a Selina e daí chega lá o Bruce, no caso o Batman, e também ajuda a separar a briga e depois eles descem todo mundo junto e o Falcone é oficialmente preso pelos seus crimes e coisas corruptas feitas. E aí que tá, como a charada do Charada dizia, siga o labirinto até o rato, com ele vá até a luz, então eu te mostrarei onde eu estou. E é aí que a gente vê que o plano de Charada era insanamente esperto e inteligente, porque quando eles saem do iceberg lá e depois o Pinguim começa a xingar o Falcone, e daí basicamente o Bruce leva ele pra fora do iceberg e tal, e do nada ele toma um tiro. E daí quando a gente olha de onde o tiro veio, era o Charada. O Charada realmente mostrou onde ele tava, que era num prédio na frente do iceberg. Então o Batman vai lá. E aí que tá uma das coisas que mais mostra o quão perfeito esse Batman pelas justamente imperfeições dele e por que isso transforma nele num Batman tão bom. Ele acaba indo lá, vendo o apartamento dele, começa a investigar junto com os policiais e daí ele recebe a notícia, tem um cara aqui suspeito que veio na cafeteria. E daí quando a gente chega lá, realmente era o Charada e daí ele vai pra prisão de Arkham. Enfim, agora pra vocês terem um melhor entendimento do que o Charada é o melhor vilão pra isso, ele é um vilão que sofreu com um passado corrupto e ele quer livrar Gotham disso, só que da pior maneira possível. Como eu disse, o Charada é o Batman em justiça, ele quer ser o Batman, porque ele era alguém sem nada, cheio de traumas, que viveu sozinho a vida inteira. Quando ele viu o Batman, ele viu que ele também podia ter uma imagem, ele podia ser reconhecido pelo mundo todo. Então ele causa esses atos de terrorismo justamente para ele ser reconhecido pelo mundo inteiro, para ele ter, para as pessoas terem uma visão dele, para as pessoas saberem que ele é alguma coisa. E daí ele quer justificar os fins pelos meios, então ele acaba fazendo o errado pelo errado. E é isso que transforma ele num vilão tão bom pra esse filme, porque ele sempre mostra os motivos dele pra ele odiar o Bruce Wayne, pra ele ter essa relação com a Elite, porque muitas pessoas da Elite, o problema de Gotham é a Elite sempre tá suja e cometendo crimes e são corruptos. E ele fala: a gente é tão igual, quando ele tá preso no Arkham. Quando o Batman vai interrogar ele, depois dele investigar o quarto dele, ele fala: não, a gente não é igual, não sei o que.
E aí que a gente percebe também o quão novo esse Batman é e quão imaturo ele é. Não só pela cena que ele teve com a Selina, que ele não foi uma pessoa muito responsável por suas palavras, mas também justamente porque quando ele tava ali conversando com o Charada fala, gente, é tão igual, dois mascarados de Gotham. E aí que o Batman fala, não, você não é nada, e não sei o que, eu não sou igual a você, você é escória. E daí o Charada fica louco, ele fala, não era pra ser desse jeito. Você viu a última pista e tal? E daí o Batman fala, o quê? Tinha mais alguma coisa? E aí que a gente percebe também o quão bom esse Batman é. Porque o Batman, por mais que ele seja novo e imaturo, ele também ainda tá desenvolvendo sua carreira. E ele ainda tava muito nesse pensamento de vingança. Ele só foi perceber que o que ele tava fazendo era de uma forma muito abrupta e errada quando ele viu que ele, de certa forma, também tava fazendo que nem os vilões dele, que nem as pessoas erradas. E daí que o Batman percebe o erro que ele cometeu. Porque justamente o motivo que o Charada deu pra odiar o Bruce Wayne, que foi o que fez com que mostrasse a imaturidade dele e fez com que ele perdesse a última pista que acabou causando toda a tragédia do final do filme. O que era utilizado como arma em todas as raptações e assassinatos que o Charada cometia era um removedor de carpete, pra quem não sabe. Daí quando ele entra de novo no apartamento do Charada, ele conversa lá com o policial, fala, mano, tem alguma pista aqui de alguma coisa. E daí o policial fala, ele usa um removedor de carpetes, eu não sei o que. Ele usa no carpete do apartamento dele. E daí a gente descobre todo o plano final do Charada. Era realmente explodir 7 caminhões dentro, se eu não me engano, de baías de Gotham e fazer com que Gotham inundasse. Inclusive tem a cena deletada do Charada, Coringa, que basicamente o Coringa fala, vocês dois são muito iguais, você aceitando ou não. He's a nobody. Wants to be somebody. You think his motive is political? Oh, no. This is very, very personal. He feels these people have all wronged him. Why is he lying to me? Maybe he's a fan of yours? Or maybe he's got a grudge against you, too. Maybe you're the main course. I know how he thinks. You know exactly how he thinks. Have you read this file? You two have so much in common. Masked Avengers. You're wasting my time. I'll tell you what I really think. You're just terrified. Because you're not sure he's wrong, huh? You think they deserved it, huh? You think they deserved it. Dava pra ver que aquele plano que o Charada montava era de uma vida inteira. Ele fazia lives com pessoas que também eram criminosas e seguiam esses ideais do Charada e tal. E eles tinham organizado pra matar a nova prefeita no Gotham Square, alguma coisa assim. E daí basicamente o Coringa fala, isso parece um plano de uma vida inteira, porque a vida inteira ele foi rejeitado. E quando ele vê que o Batman é uma figura que era de algo que não representava nada, mas agora tem o seu símbolo, que era o medo pros criminosos e tal. E daí ele achou que o Batman ia ficar junto com ele na prisão, porque era o único lugar seguro dentro da inundação. Ele mesmo diz isso. E daí quando o Batman sai correndo, ele até fala, puxa, você não é tão esperto quanto eu imaginava. E daí o Batman descobre todo esse plano e, enfim, quando ele tá lá, pô! Acontece todas as explosões e tal, e o Batman começa a correr pra Square, que começa assim a inundar também, aos poucos a cidade vai inundando, e enquanto tem aqueles atiradores lá tentando matar a prefeita, ele vai lá e tenta salvar a prefeita. Inclusive tem até uma cena que a Selina ajuda ele quando ele tá quase caindo, e daí a Selina é pega e o cara quase mata ela, e daí ele injeta adrenalina nele, pau, começa a meter porrada naquele cara. Essa cena é muito pica. E daí, quando finalmente ele consegue resolver a situação com os caras lá, tem uma das cenas que eu vejo como a redenção do Batman. Quando finalmente o Batman percebe o quão imaturo e como que essa imaturidade dele, como ele ter sido ingênuo
nos pensamentos dele conforme as outras pessoas e pensar de uma forma vingativa, e como essa ingenuidade dele acabou meio que sendo o motivo para ele não ter conseguido salvar as pessoas muitas vezes. Ele não conseguiu salvar a Nika, ele não conseguiu salvar o Coulson, ele não conseguiu ajudar as pessoas, e no final de tudo ele ainda deixou as baías da cidade serem explodidas e inundar tudo. E daí tem essa cena que eu acho que é muito significante pro personagem de Batman, que é a redenção do Batman. Toda a música, todo o som sai do filme e é só a cena dele cortando a cordinha e ele caindo na água. Eu já vi até uns vídeos falando que isso poderia até significar uma redenção e um sinal de batismo. E essa cena meio que representa ele ter meio que deixado de lado esses traumas e essa ingenuidade dele finalmente ter evoluído como uma pessoa. Até porque tem uma cena que ele chega e segura as mãos daquele mesmo menino que era o filho do prefeito Mitchell e vai salvando as pessoas e guiando elas com um sinalizador enquanto ele vai passando pelas áreas com enchente. Inclusive, Something in the Way, exatamente a música do Nirvana, toca exatamente no começo e exatamente no fim do filme, justamente mostra isso. O começo mostrando a vingança e o final mostrando toda essa mudança que ele teve. E depois tem até a cena da entrevista da prefeita nova. E daí ela começa a falar que a Gotham precisa ser reconstruída. Não só a Gotham, mas o povo de Gotham, que ele tava abalado com as coisas que aconteciam. E quando o Batman chega nesse final e ele basicamente corta aquele fio, mostra que ele evoluiu, que ele deixou de ser aquele símbolo de vingança. Que ele mesmo não esperava que ele fosse mudar tanto, que ele fosse representar essa mudança, que ele realmente ia ser alguém que ia mudar alguma coisa em todo o sistema. E que sim, ele mudou algo. O Batman, ele deixou de ser a vingança, ele deixou de ser alguém maturo. Agora, o Batman era a esperança. Eu preciso me tornar mais. A cidade está com raiva. Cicatrizes. Mas se nós sobrevivermos, podem nos dar o poder de resistir e a força para lutar.